Lívia acordava todos os dias às 5h12 em ponto. O despertador nem precisava tocar mais. Seu corpo já havia se habituado ao ritmo exaustivo. Pegava o ônibus da linha 908 para atravessar quase 2 horas até o trabalho como auxiliar de limpeza num hospital público. Morava com Clara, de apenas 6 anos, em um kitnet de 32 metros quadrados na periferia sul de São Paulo. As paredes finas mal abafavam os sons da rua, e a geladeira funcionava mais como apoio para o micro-ondas do que como depósito de comida. Ainda assim, havia afeto, e isso bastava até ali. Clara era uma criança doce, mas carregava nos olhos uma tristeza silenciosa. Adotada ainda bebê, após ser deixada no hospital onde Lívia trabalhava, nunca conheceu outra mãe além dela. O vínculo entre as duas era invisível, mas inquebrável. Elas se entendiam no silêncio, nas risadas abafadas antes de dormir, nos desenhos no papel de pão e nas pequenas danças na cozinha apertada. Naquela terça-feira, porém, algo no ar parecia diferente. Lívia tinha uma entrevista de emprego marcada para as 10h. Uma vaga de secretária em uma empresa de contabilidade. Salário 3 vezes maior do que ela ganhava atualmente. Benefícios, plano de saúde e estabilidade. Era sua chance de mudar tudo. Ela já havia deixado Clara com a vizinha, vestido a melhor roupa que tinha. Uma camisa branca amarrotada e calça social emprestada. E caminhava a passos rápidos para o metrô. No meio do trajeto, perto de um cruzamento movimentado na Ave Paulista, Lívia avistou uma cena que a paralisou. Uma menina, com não mais de 6 anos, andava sozinha no meio da faixa de pedestres, desorientada, indo em direção ao tráfego. Os carros começavam a acelerar com o sinal verde. O tempo desacelerou. Olhos fixos. Gritos ao fundo, instinto puro. Ela largou a bolsa, correu como se o mundo fosse acabar e agarrou a menina segundos antes de um ônibus passar rente a elas. As duas caíram na calçada. A menina tremia, tinha o rosto arranhado e chorava em silêncio, como se estivesse acostumada a não ser ouvida. Um pequeno colar com as iniciais CSL pendia de seu pescoço. Lívia a abraçou forte, tentando acalmá-la, mesmo com o relógio apontando 9h56. "Filha, cadê sua mãe? Você está perdida?" perguntou, já sentindo o peso da decisão prestes a ser tomada. Minutos depois, já com a menina mais calma, Lívia ligava para a polícia, enquanto tentava também contatar os bombeiros. A menina não sabia dizer onde morava, apenas repetia: "Papai disse que era para eu esperar no carro, mas ele nunca voltou." Havia um vazio nos olhos da criança que arrepiou Lívia. E quando olhou para o relógio de novo, eram 10h12. A entrevista havia acabado. Sua chance havia escorrido por entre os dedos. No caminho para a delegacia, o celular de Lívia tocou. Era a empresa. Ela atendeu com o coração na boca, pedindo desculpas, explicando o que havia acontecido. Do outro lado, uma voz fria disse: "Infelizmente não podemos esperar. Já escolhemos outra pessoa." E desligaram. A menina no banco de trás chorava de novo. Lívia apenas apertou a mão dela e disse: "A gente vai dar um jeito." E na delegacia, a oficial de plantão parecia mais preocupada com o relatório do que com a menina. Anotou algumas informações, disse que o conselho tutelar seria acionado e que provavelmente encontrariam os pais em breve. Mas algo no comportamento da menina incomodava Lívia. Não era só medo, era trauma. Ela conhecia aquele olhar. Já o tinha visto em muitos pacientes abandonados no hospital. Antes de ir embora, Lívia olhou de volta uma última vez. A menina a encarava com olhos suplicantes. E então, do nada, ela disse: "Você parece com a moça da minha foto." Aquilo a desconcertou. Lívia ficou em silêncio, sem entender. "Que foto?" perguntou. Mas a menina apenas desviou o olhar assustada. Algo ali estava muito errado. E Lívia sabia que ainda não era o fim. Naquela noite, ao chegar em casa, Clara estava dormindo no sofá,
com um dos desenhos que havia feito com a vizinha nas mãos. Nele havia uma casa grande, uma mulher de vestido azul e duas meninas de mãos dadas. No canto inferior direito, Clara havia escrito: "Mamãe, eu e ela." O coração de Lívia parou, e quando foi cobrir a filha com a coberta, viu pendurado em seu pescoço o mesmo colar que a menina da rua usava. As iniciais: CSL. Lívia não conseguiu dormir naquela noite. A imagem do colar no pescoço de Clara queimava como uma ferida aberta. Levantou da cama antes do amanhecer e foi até o quartinho da filha. A menina ainda dormia profundamente, agarrada ao travesseiro surrado. Lívia tocou o colar com cuidado, tentando não acordá-la, e confirmou: era idêntico ao da menina perdida. Mesmas letras, mesma corrente fina de ouro. Como aquilo podia estar ali? No dia seguinte, voltou à delegacia. Precisava de respostas. Ao perguntar sobre a criança que havia socorrido, disseram que fora encaminhada ao abrigo do Conselho Tutelar e que estavam tentando localizar os responsáveis. Mas os documentos que Lívia deixara com a polícia haviam sumido. O nome da menina supostamente era Sofia, mas não havia sobrenome nem contato de nenhum familiar até aquele momento. A assistente social disse apenas: "Esses casos demoram, infelizmente. Temos muitos parecidos. Ela está bem cuidada." Inquieta, Lívia foi até o abrigo. Quando chegou, soube que não poderia ver a criança. "Procedimento padrão", disseram. Mas, antes que pudesse protestar, uma funcionária mais velha olhou para ela com discrição e sussurrou: "Ela não para de perguntar por você. Chama de tia do cruzamento." O coração de Lívia apertou. Ficou ali, do lado de fora, sentada no meio-fio, sentindo o peso de algo muito maior se aproximando. Naquela tarde, ao buscar Clara na escola, tentou puxar conversa sobre o colar. "Filha, de onde você conseguiu esse colar bonito?" Clara respondeu com naturalidade inquietante. "Já estava comigo, mamãe, desde sempre." Mas Lívia sabia que não. Não lembrava de ver aquele colar antes. Revirou fotos antigas, objetos da infância, caixas esquecidas, e nada. Aquilo nunca estivera ali. A dúvida começou a se instalar. E se? No fim de semana, enquanto Clara dormia, Lívia pegou o colar escondido e levou até uma joalheria do centro, disfarçando a urgência. O atendente, um homem grisalho, examinou com calma. "Ouro 18K, joia de família, muito bem trabalhada, provavelmente feita sob encomenda. Veja aqui, essa pequena inscrição no fecho, iniciais e um número. Parece um CPF." O sangue de Lívia gelou. Um CPF gravado em uma joia infantil? Anotou o número e passou horas na internet tentando cruzar dados, nomes, qualquer coisa, até que achou algo. Um processo antigo, arquivado, envolvendo a empresa Goulart Medeiros, conglomerado de imóveis e tecnologia de luxo. No processo, o nome da mãe da criança desaparecida, Camila Santos Lacerda, o mesmo CSL do colar. E uma cláusula muito curiosa: pensão alimentícia recusada, guarda integral negada, e um pedido de sigilo judicial aceito. A filha da mulher havia desaparecido há 5 anos. A dor tomou conta do corpo de Lívia. Clara havia sido abandonada no hospital onde ela trabalhava há exatamente 5 anos. Aquela menina no abrigo era idêntica à Clara. E agora, o nome da mãe biológica vinha à tona como um eco do passado que Lívia tentou esquecer. A história não era coincidência. Era um quebra-cabeça que, mesmo aos pedaços, começava a se montar sozinho. Tomada pela aflição, Lívia foi até o hospital onde trabalhava, buscando o prontuário de entrada de Clara. A ficha estava incompleta. Havia uma folha rasgada e um carimbo ilegível. Mas o número do protocolo levava a um nome: Camila Santos Lacerda, a mesma mulher do processo. Lívia não sabia mais o que fazer. O chão sob seus pés começava a ceder. Chegando em casa, Clara estava desenhando no chão da sala. "Mamãe, olha eu de novo com ela."
No papel, as duas meninas estavam abraçadas, as mesmas feições, os mesmos olhos. Lívia sentiu a garganta fechar. Clara, você conhece essa menina? A resposta foi um simples sim. Sonho com ela toda noite. Ela chora, mas não fala. Só segura minha mão. Aquilo partiu algo dentro de Lívia, que nunca mais voltaria a se colar. Enquanto observava a filha dormir naquela noite, Lívia percebeu que o amor que sentia não vinha do sangue, mas da coragem. Ainda assim, sentia que alguém, em algum lugar, podia tentar arrancar Clara de seus braços, e a cada descoberta, esse medo se tornava mais real. A paz que construíra com tanto sacrifício estava prestes a ser esmagada, e ela ainda não sabia por quem. O nome, Camila Santos Lacerda, não saía da cabeça de Lívia. Ela começou a vasculhar redes sociais, arquivos de jornais antigos, fóruns de desaparecidos. Descobriu que Camila havia sido modelo nos anos 2000 e teve um relacionamento conturbado com um dos homens mais influentes do país, Vicente Medeiros, CEO do Grupo Medeiros, um império financeiro e imobiliário com sede em São Paulo e conexões em 5 países. A história entre os dois parecia apagada dos registros públicos. Nenhuma foto deles juntos, nenhuma menção direta, apenas rumores e buracos nos dados. Viu então uma notícia esquecida. Modelo desaparece após disputa judicial pela guarda da filha com empresário bilionário. Lívia leu e releu aquela manchete como se fosse um soco no peito. O ano da notícia, 2020. Data do abandono de Clara no hospital, março de 2020. As peças se encaixavam. Não era coincidência, era Clara, a filha da mulher desaparecida, a filha de Vicente Medeiros. Decidida a descobrir a verdade, Lívia procurou o abrigo novamente. A menina, Sofia, havia sido retirada dias antes por ordem judicial sigilosa. Ninguém sabia quem a buscara, apenas que fora uma mulher de terno escuro, com um documento emitido por uma vara da infância especial. Isso era incomum, muito incomum. As crianças geralmente passavam semanas ou meses ali. Sofia ficou 3 dias. Naquela noite, Lívia não conseguiu conter o desespero. Sentia que estava sendo observada. Na rua, viu um carro preto estacionado por horas na mesma esquina. A placa era oficial, mas os vidros escuros não revelavam nada. No dia seguinte, Clara disse: "Um homem estranho me seguiu na escola." Ele ficou só olhando. Lívia perdeu o chão. Pegou a filha no colo e trancou-se em casa, com um cadeado duplo e uma faca escondida na gaveta da cozinha. Dias depois, uma carta chegou pelo correio, sem remetente. Dentro, apenas um papel com letras impressas. Sabemos quem você é. Sabemos de quem é a menina. Se você ama sua filha, pare de procurar. Lívia caiu de joelhos no chão da sala. O pânico começou a tomar forma. Aquilo não era mais um drama pessoal. Era uma guerra de poder. E ela estava na mira de algo muito maior do que conseguia entender. Com a ajuda de uma enfermeira amiga do hospital, Lívia conseguiu contato com um antigo advogado que atuou em processos familiares contra grandes corporações. O nome dele era Henrique Paschoal, um homem velho, cético, mas movido por uma paixão por justiça. Após ouvir tudo, ele foi direto. Você está lidando com gente capaz de apagar provas, matar reputações e fazer parecer que você é a criminosa. E então, com olhos cansados, completou: se essa menina for mesmo filha de Vicente Medeiros, ela é herdeira de bilhões. E herdeiros valem mais do que filhos. Henrique começou a investigar por conta própria e dias depois trouxe uma revelação estarrecedora. Camila, a mãe biológica, não está desaparecida. Ela está morta. Encontraram um corpo em 2021, mas esconderam isso de propósito. Sem identidade pública, sem imprensa. Só quem sabia era a alta cúpula. E há rumores de que Vicente teria algo a ver com isso. Lívia ficou em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas.
Clara estava no quarto, rindo de algo na TV, alheia ao passado devastador que cercava seu nascimento. O advogado conseguiu uma cópia do teste de DNA que havia sido feito em segredo por Camila antes de desaparecer. E menina, então chamada de Sofia Lacerda Medeiros, era filha legítima de Vicente Medeiros, herdeira direta. Clara era Sofia, e sua vida estava oficialmente em perigo. Lívia sentiu o mundo ruir. Durante anos criara aquela menina como sua, amava como se fosse sangue de seu sangue. Agora uma verdade monstruosa a colocava diante da possibilidade de perdê-la. Para o homem que, tudo indicava, havia destruído a mãe da criança e agora queria apagar os rastros. No meio do caos, o telefone tocou. Uma voz grave, lenta, disse apenas: "Você vai me entregar a criança, não por medo, mas porque sabe que ela merece mais do que você pode dar." Lívia reconheceu o nome no identificador. Vicente Medeiros, o bilionário, o pai, o predador. Ela desligou na hora e abraçou Clara com força. O corpo tremia. Aquilo não era mais uma ameaça, era uma contagem regressiva. E o amor dela pela filha seria, agora, colocado à prova de um jeito que ela jamais imaginou. Lívia mal dormia. Cada barulho na rua a fazia correr até a janela. Os olhos estavam vermelhos, fundos, mas ela não podia ceder. Não agora. Clara ainda ria, ainda dançava pela casa com suas músicas infantis, mas algo em seu comportamento começava a mudar. Desenhava com mais frequência a menina do sonho, agora com lágrimas nos olhos e uma figura masculina ao fundo. Um homem grande, sem rosto, segurando as duas pelo braço. O inconsciente de Clara falava mais do que palavras. Henrique conseguiu contato com um jornalista investigativo, Rafael Peçanha, que havia feito matérias secretas sobre o Grupo Medeiros. Rafael desconfiava há anos de envolvimentos ilegais de Vicente. Corrupção, lavagem de dinheiro, coação de testemunhas. Ao ouvir o caso de Lívia, não hesitou. Se isso vier à tona, não é só uma história de herança, é um escândalo. E se for verdade que Vicente escondeu a morte da mãe da menina, estamos falando de assassinato. Mas havia um preço: exposição e riscos. Lívia hesitou. Expor Clara significava colocá-la em perigo real. Mas manter silêncio era entregá-la aos leões. Rafael sugeriu outro caminho: conseguir uma amostra de DNA de Vicente e cruzar com Clara. Assim teriam a prova definitiva da paternidade. Mas isso exigia algo perigoso: aproximação. E Vicente já sabia quem Lívia era. A cada passo, o cerco apertava mais. Clara começou a apresentar sinais de estresse, pesadelos frequentes. Falava dormindo. Uma noite, Lívia a ouviu murmurar: "Mamãe Camila, não vai embora, não me deixa com ele." O coração dela se partiu. Aquela criança carregava dentro de si traumas que nem mesmo sabia nomear. Memórias fragmentadas, apagadas pelo tempo, mas que agora voltavam como sombras dentro de sonhos. Henrique propôs entrar com uma medida judicial para proteger Clara, até que a verdade fosse provada. Mas sabia que seria inútil sem provas sólidas. Vicente tinha juízes no bolso, promotores comprados e controle sobre a mídia. Se ele quiser, te pinta como sequestradora, desequilibrada, criminosa, e ninguém vai te ouvir. Lívia então entendeu que precisava fugir. Não para desaparecer, mas para ganhar tempo. Ela e Clara passaram dias escondidas em um sítio abandonado, pertencente a uma antiga amiga do hospital. Sem celular, sem internet, sem rastros. Lá, no silêncio do campo, Clara voltou a sorrir um pouco, mas durou pouco. No quarto dia, uma caminhonete preta passou 2 vezes pela estrada de terra. No dia seguinte, alguém tentou forçar a janela à noite. Lívia soube. Haviam-as encontrado. Na manhã seguinte, Clara acordou com febre alta e dores abdominais. Sem acesso a hospitais, Lívia a levou às pressas para um pronto-socorro da cidade vizinha. Inventou um nome falso, pagou em dinheiro.
Os exames revelaram uma infecção grave, exigindo internação. E foi no hospital que aconteceu. Uma assistente social desconfiou da documentação e chamou a polícia. Lívia tentou fugir, mas foi detida na saída. Passou horas prestando depoimento sem ver a filha. Explicou tudo, ou o que podia sem colocar Clara em risco. O delegado, porém, já tinha ordens superiores. Vicente havia entrado com uma denúncia de sequestro e pedido de guarda imediata. Lívia viu a cena como em câmera lenta. Clara sendo levada por uma mulher engravatada, chorando, gritando seu nome, implorando para não ir. "Mamãe, não me deixa! Mamãe!" Aquela foi a primeira vez que Lívia pensou em se matar. Na cela provisória, sua cabeça girava. Tantas lutas, tantos anos, tanto amor, tudo tirado por um homem que nunca olhou nos olhos da própria filha. No fundo do peito, uma dor silenciosa e explosiva. Quando Henrique conseguiu a liberação provisória na madrugada seguinte, Lívia saiu sem forças, mas com uma decisão. Não ia mais correr, ia lutar, com tudo o que tivesse. No dia seguinte, Rafael publicou a matéria, com documentos, dados, conexões e a denúncia completa. Bilionário envolvido na morte da mãe da filha, hoje acusando a mulher que a salvou. A notícia viralizou. Vicente silenciou a imprensa, processou Rafael, ameaçou Henrique. Mas já era tarde demais. A verdade estava no ar. E o Brasil queria saber quem é a verdadeira mãe de Clara. O Brasil estava em polvorosa. Em menos de 24 horas, a matéria viralizou em todas as redes. O nome de Vicente Medeiros passou de ícone empresarial a suspeito de acobertamento de crime. A imprensa independente fez fila para entrevistar Rafael. Grupos feministas, ativistas de direitos da infância e advogados se mobilizaram. De um lado, o Império Medeiros tentava conter a sangria com notas oficiais e ameaças judiciais. Do outro, Lívia, sozinha, com a cara marcada pelo tempo e pelo amor, lutando contra o impossível. Apesar da comoção pública, Clara continuava sob custódia legal da Vara da Infância em um centro de acolhimento luxuoso reservado a casos de alto risco. Lá, sob vigilância constante, era avaliada por psicólogos e assistentes que evitavam mencionar qualquer vínculo afetivo prévio. Vicente havia acionado os melhores advogados do país e conseguiu uma audiência em caráter de urgência. Seria dali que sairia o veredito, a guarda definitiva da criança. No dia da audiência, o salão do tribunal estava lotado. De um lado, Vicente, de terno escuro, semblante gelado, acompanhado de 3 advogados e seguranças. Do outro, Lívia, com as mãos trêmulas, sustentada apenas pela presença de Henrique e Rafael. Ao centro, Clara, com um vestido azul claro, o cabelo preso, os olhos baixos. Quando viu Lívia, quis correr, mas foi impedida. A juíza, fria e protocolar, leu os autos. A menor Sofia Lacerda Medeiros, registrada judicialmente como Clara de Souza Lima, encontra-se em disputa de guarda entre o pai biológico, senhor Vicente Medeiros, e a senhora Lívia Lima, responsável por sua criação desde 2020. As palavras eram ditas como se falassem de uma propriedade, não de um amor. Vicente foi o primeiro a falar. Disse que desconhecia o paradeiro da filha por anos, que fora impedido pela mãe biológica, que sempre buscou informações, que ficou em silêncio para proteger a menina. Negou qualquer envolvimento na morte de Camila. Disse que desejava apenas recomeçar, que tinha estrutura para dar tudo o que a filha merece. Quando terminou, Clara não o olhou nos olhos. Foi então a vez de Lívia. A voz saía falha. Não preparara discurso. Apenas disse a verdade. Que encontrou Clara recém-nascida no hospital, abandonada, que se afeiçoou, que tentou por meses achar a mãe, que ninguém apareceu, que amamentou, cuidou, educou, trabalhou lavando o chão para comprar os cadernos da escola, que nunca usou o nome da menina para ganhar nada, que a única herança que deu foi amor,
E então, chorando, sussurrou: ela me chama de mãe, todos os dias. E eu não consigo lembrar de um só que eu não tenha sido. A sala ficou em silêncio. A juíza então chamou Clara para falar. Era incomum, mas ela permitiu. Clara caminhou até o centro da sala, pequenina, franzina, os olhos marejados. Olhou para Vicente, depois para Lívia, e disse: esse moço me dá medo. Eu sonho com ele. Eu lembro, ele gritava com a minha mamãe Camila. Um dia ela não voltou, mas a mamãe Lívia, ela me salvou. Eu quero ficar com ela, mesmo que a gente não tenha casa bonita. Ela é minha casa. Foi como se o mundo parasse. Vicente se levantou bruscamente, gritando que a menina estava sendo manipulada. A juíza ordenou que ele se calasse. Um dos advogados cochichou algo. Vicente, então, apontou para Lívia, com os olhos cheios de fúria. Você vai pagar por isso, por ter roubado o que era meu. Nesse momento, Rafael se levantou e entregou à juíza um novo documento. O relatório de uma ex-funcionária de Vicente, que testemunhava sobre os abusos sofridos por Camila, as ameaças e o silêncio imposto. No anexo havia cópias de mensagens e gravações com ordens diretas para que o desaparecimento fosse resolvido sem ruído. Era o fio que faltava. A juíza suspendeu a audiência imediatamente. Vicente foi detido ainda no tribunal para averiguação cautelar. Seus advogados protestaram, mas já era tarde. A Polícia Federal estava envolvida. A justiça não podia mais ser silenciada. E a verdade, enfim, rugia mais alto. Lívia, no entanto, não comemorou. Estava imóvel, com Clara nos braços, ainda tremendo. A batalha que havia travado por amor custara mais do que podia expressar. E mesmo que o pior tivesse passado, sabia que as cicatrizes permaneceriam. A juíza retornou à sala horas depois, com a decisão em mãos. Considerando os vínculos afetivos, a negligência histórica do pai biológico, os indícios graves de crimes cometidos e o depoimento da menor, esta vara concede a guarda provisória à senhora Lívia Lima, com tutela afetiva validada. A guarda definitiva será discutida em nova audiência, após conclusão da investigação criminal. Foi a primeira vez que Lívia desabou por inteiro. Caiu de joelhos, com Clara no colo, chorando como quem finalmente sai de um naufrágio. O tribunal inteiro silenciou diante da cena de um amor que sobreviveu ao impossível. Passaram-se 3 semanas desde o julgamento. Vicente Medeiros estava preso preventivamente, aguardando as investigações finais sobre o desaparecimento e provável homicídio de Camila. A mídia, que antes o tratava como intocável, agora exibia manchetes com fotos de seu rosto abatido, exposto, finalmente humano. Sua fortuna, sua fama, seu império, nada o livrara do peso de uma verdade suprimida por anos. Mas para Lívia, a dor ainda não passara. Mesmo com a guarda provisória garantida, ela sabia que nada era definitivo. Ainda havia recursos, burocracias, audiências, e mais do que isso havia Clara, uma menina com feridas invisíveis, uma criança que sorria com facilidade, mas acordava chorando no meio da noite, chamando pela mãe que não lembrava direito, mas que havia amado. Camila agora era um nome sagrado entre elas, um nome que não se sussurrava sem reverência. Lívia decidiu deixar São Paulo, não pela covardia, mas pela sobrevivência. Mudou-se com Clara para uma cidade pequena, no interior de Minas Gerais, onde Rafael tinha amigos jornalistas e Henrique conhecia advogados confiáveis. Lá, arrumou emprego numa escola, como auxiliar de biblioteca. Ganhava pouco, mas o suficiente para pagar um aluguel simples e manter Clara segura. A menina, aos poucos, começava a se abrir. Em sessões de terapia, contava fragmentos do que lembrava. As brigas, os gritos, uma mulher chorando num banheiro, uma mão puxando seu braço com força. Desenhava cada cena com precisão e, ao final, sempre coloria o céu de azul. O mesmo azul do vestido de Camila no último dia em que a vira.
Era sua forma de manter viva a memória da mãe biológica. E Lívia nunca tentou apagar isso. Pelo contrário, ajudava Clara a lembrar com amor, não com dor. No aniversário de 7 anos da menina, fizeram uma festa pequena, com bolo de cenoura, balões coloridos e um único presente, um caderno novo. Clara sorriu ao abrir e viu na primeira página uma frase escrita por Lívia. Ser mãe é continuar mesmo quando tudo diz para parar. E eu nunca parei de te amar. Clara chorou. E ali, naquele instante, entre abraços e palavras que faltavam, nasceu algo mais forte do que qualquer DNA, a eternidade do vínculo. Na cidade nova, ninguém conhecia sua história. Era apenas a moça da biblioteca, com uma filha tímida e encantadora. Aos poucos, Lívia sentiu o corpo desacelerar. Aprendeu a dormir de novo, a confiar, a respirar fundo sem sentir medo de perder. Mas mesmo ali, longe da sombra de Vicente, as marcas da guerra ainda doíam. Toda vez que via um carro preto passando devagar na rua, o coração acelerava. Toda vez que Clara demorava mais que o normal para sair da escola, ela corria como no primeiro dia. Em setembro, recebeu uma ligação do advogado. O processo de guarda havia sido encerrado. Vicente Medeiros perdera todos os recursos. Lívia era oficialmente a mãe de Clara, legalmente, eternamente. Chorou em silêncio. Não houve festa. Não houve comemoração. Só um abraço longo à noite, com a filha dormindo em seus braços e um sussurro entre lágrimas. Agora você é minha, de verdade. Rafael continuava recebendo ameaças. A matéria sobre Vicente rendeu prêmios, mas também inimigos. Ainda assim, nunca se arrependeu. Henrique se aposentou pouco depois, dizendo que aquele caso fora o último que queria em sua carreira. Tudo que vier depois disso seria menos importante. E num domingo qualquer, Clara perguntou: se a mamãe Camila estivesse viva, você deixaria ela ficar comigo? Lívia parou, olhou fundo nos olhos da filha e respondeu com voz firme e gentil: sim, meu amor, porque o amor de verdade não compete, ele compartilha. A menina sorriu e encostou a cabeça no peito dela. Então você é igual a ela, só que ficou. E foi assim que, entre a ausência de uma mãe e a presença inabalável de outra, Clara cresceu, inteira, não pela perfeição da vida, mas pelo amor que resistiu até o fim. O tempo seguiu seu curso. Anos passaram. Clara cresceu. A cidade pequena que as acolheu se tornou seu novo mundo. Uma escola com árvores no pátio, tardes de bicicleta pelas ruas de paralelepípedo e noites em que dormia tranquila com o barulho de grilos ao fundo. Os pesadelos se tornaram raros. E quando vinham, ela já sabia onde correr. O colo de Lívia. Ainda era ali que a paz morava. Lívia envelheceu diferente das outras mães. Tinha nos olhos um cansaço que não vinha só da idade, mas de guerra. Mas também carregava um brilho novo, o de quem sobreviveu. Dizia com frequência que o passado não tinha ido embora, mas que aprendera a dar outro nome para ele: memória. E memória, ela dizia, a gente honra, não esconde. Elas criaram pequenos rituais para lembrar de Camila. Todo mês, no dia 8, acendiam uma vela branca e escreviam cartas que colocavam em um pote de vidro. Clara ainda não sabia se acreditava em céu, reencarnação ou energia, mas acreditava naquilo, o gesto, o amor que resiste ao tempo. Rafael foi visitá-las uma vez por ano. Sempre trazia um livro novo para Clara e uma garrafa de vinho barato para Lívia. Ele escrevia agora em silêncio, longe das redações. Aquele caso o mudara, não pela fama que trouxe, mas pela verdade que revelou, de que às vezes os maiores atos heróicos são feitos por gente invisível, como uma mulher que perdeu tudo para salvar uma menina, e no fim salvou a si mesma. Henrique faleceu 2 anos depois da decisão judicial. Deixou uma carta para Lívia, entregue pelo correio. Era curta. Fiz tudo o que pude. Você fez mais do que devia. Isso é o que muda o mundo.
Lívia chorou lendo. Depois, plantou uma muda de ipê branco no quintal em homenagem a ele. No primeiro ano, a árvore floresceu fora de época. Clara disse, é ele sorrindo pra gente. A história de Vicente desapareceu dos noticiários. Foi condenado por ocultação de cadáver e coação de testemunhas. Pegou pena leve. Seus advogados garantiram prisão domiciliar. Mas ele nunca mais apareceu em público. Sua última foto mostrava um homem curvado, irreconhecível, sozinho. Lívia nunca mais quis saber. Nem Clara. Era como uma sombra que a luz já havia vencido. Aos 13 anos, Clara escreveu uma redação para a escola chamada A Verdadeira Herança. Nele, contava, com palavras simples, mas cortantes, que herdara da mãe biológica os olhos e o nome. Mas da mãe do coração, herdara tudo o que importava: coragem, cuidado e a certeza de que não precisava sangue para ser filha. A professora chorou ao ler e mandou o texto para um concurso nacional. Clara venceu. Na premiação, em um palco simples com holofotes improvisados, ela segurou o troféu e olhou para Lívia na plateia. Não disse discurso. Apenas fez um gesto. Apontou para o coração e depois para ela. Era o bastante. Era tudo. No fim daquele ano, as duas viajaram pela primeira vez. Foram ao mar. Clara nunca tinha visto o oceano. Ao pisar na areia, correu até a beira da água e gritou: "A gente venceu, mamãe!" Lívia apenas riu. Um riso novo, livre, com gosto de vida. Sentaram-se juntas para ver o pôr do sol. E ali, no silêncio que só existe entre almas que sobreviveram juntas, Lívia pensou: não importa quem a gerou, importa quem ficou. E Clara, deitada em seu colo, completou baixinho, como se lesse seus pensamentos: e você ficou. Esta história nunca foi sobre sangue, foi sobre presença, sobre o que resta depois da perda, sobre o que nasce depois da dor. Camila se foi, mas deixou amor. Lívia chegou, mas ficou por inteiro. Clara cresceu, mas nunca esqueceu. E talvez seja isso o que torna uma mãe, no fim das contas, alguém que escolhe ficar, mesmo quando o mundo inteiro diz para ir.